Bom dia. Bom dia. Dorme. Caminho. Não, Jota, mas você tá com o microfone estragado de novo, mano. Como isso aí? É foda. Problema. Foda, né, Jota?
Na minha. O que foi, Jota? Bom dia! Oi, João Vitor. Me Bom responde dia. lá no direct. Responde lá no direct dela lá, João Vitor. Responde lá. Beleza, beleza. Que isso, João Vitor? Que barulho é esse? O microfone tá estragado, meu e o dele. A gente comprou na mesma loja. Aí faz esse barulho assim de... É, desse jeito. Que isso, gente? Gostei. Imagina eu fazer um DJ a mim com uma música com desse. No, bora então. Porra, foi essa. Deu ruim. Pessoal, bom dia. Eu tava com um probleminha aqui. Quer dizer, já estou com problema, novos problemas na internet. Tá. Vamos ver se vai. Acontece. Compartilhar. Quantas pessoas tem? Eu nem percebi quantas pessoas tem online. 11. Quem que tá fazendo? Qual dos microfones fica com esse problema? Problema não, né? O meu tá com problema. O meu também. Ai, ai. Ah, isso é conversor de voz, isso não é problema do microfone, não, tá doido? O meu tá com esse problema Achamos do que João. não é bobo. Fomos descobertos, Pedro. João Vitor e quem? Fudeu. João Vitor e quem mais tá fazendo isso? Eu e o Pedro. Eu mesmo. Tá. Mas agora, aqui. Acho que eu consegui. Tá compartilhando a tela aí? Tá. Tá? Aham. Tirar esse aqui da frente e começar a gravar ele. Peraí, só um pouquinho, gente. O Wesley a mim apanhando do Zoom, como sempre, né? Vamos lá. Então, nós paramos semana passada, nós falamos sobre a diferença, nós falamos sobre o lemorfismo, né? Que foi o que é uma substância, né? A substância que aparece para nós de duas maneiras, né? Cadê o povo? Quem tá aí hoje? Cadê? Me ajuda aqui. Participa aqui comigo. Vamos ver se vocês lembram. O que é isso aqui mesmo? Vocês estão me vendo? O que é isso aqui? Substância. Ah, tá. Deixa eu gravar. Não sei se eu interromper vídeo. Iniciar vídeo. Eu achei que eu estava gravando. Onde que põe para gravar aqui, meu Deus? Pausar compartilhamento. Eu tô tão acostumado de trabalhar com aquele Meet que eu chego aqui no Zoom e eu apanho dele. Mas eu acho que tá gravando, tá aparecendo pra mim que tá gravando. Ai, meu Deus, será que eu fiz? Será que eu fiz? Ai, sou tão... Compartilhar, som, pausa. Deixa eu ver se tá gravando lá. Deixa eu lá no Zoom. Zoom. Tá gravando, relaxa, tá ali, ó, recordinho. Eu só queria um dedo. Aqui tá falando que tá gravando. Tá gravando? Nossa, eu queria Como que vocês baixaram um trem desse pra eu fazer? Eu quero um desse. Ah, eu também tô querendo baixar. O João Vitor não quis me falar qual que é. Que é o quê? Acho que é só no computador, gente. Não quer? Imagina eu Eu acho que é fazendo... só no computador. Imagina eu fazendo um DJ Wesley animando a sua festa. Aí eu pá. Imagina, eu queria um desse, não, gente. O João, é o João? É o João e quem mais? É o João e o Pedro. João e Pedro. Quem que é o João e quem que é o Pedro? Eu não lembro deles.
Eu sou esse aqui, ó. Eu sou esse que tá falando. Pedro é o cara que você gostava. O Pedro é o cara que você gostava. Que eu gostava? É o do nariz É o narigudo, grande. cabeçudo. Ah, tá. E ele é os irmãos? Ah, os dois. Aí, tá vendo? Tem coisa aí, tem Não, rolê gente. atrás. Eu tô fazendo nada, não. Não, eu não sou irmão do Pedro, não. Eu não sou João? irmão do Pedro, não. Não é Thiago, não. É Pedro e João Vitor. Não, é Exato. Pedro e Thiago, só que é o João Vitor que tá fazendo. Ah, tá. Mas aqui, depois vocês me contam, tá? Não, vamos lá, que senão não vai dar tempo de eu explicar o que eu tenho que explicar. Então, a semana passada, nós falamos do movimento de Platão, né? Explicamos a diferença de Platão com Aristóteles, e aí nós começamos a explicação do ilemorfismo. Nós até falamos semana passada o que significa esse ilemorfismo. Ilé, matéria. Morfé, forma. Então, é o estudo do ilemorfismo, é o estudo da substância, tá? E a substância, ela se apresenta de duas maneiras. De ilé mais morfé. Ilé significa o quê? Matéria. E morfé, forma. Então, eu viro para você e pergunto assim, o que é isso aqui? Novamente, vamos ver se vocês entenderam. Substância. Substância. Essa substância se apresenta para nós de duas maneiras. Substância. Tá? E aí nós vamos descobrir, quando a gente fala da matéria, a gente tenta também descobrir um pouco da origem dessa matéria, tá? Então, o que é uma substância? É uma realidade, né, formada por conjunto de indivíduos concretos, quando fala concreto é que está presente, que Aristóteles chama de substância. Substância formada por dois elementos distintos, matéria e forma, tá? Nós já sabemos, né? Aí nós explicamos a questão das quatro causas, da causa... vamos lá, deixa eu lá. Causa formal, causa material, causa eficiente, causa final, para você entender a origem, né? O porquê, a movimentação, né? A passagem de um estágio, de uma causa para outra em Aristóteles. Então, primeiro você tem que entender que tudo aqui, todo elemento sensível é chamado de substância. E toda substância concreta no sentido que você pega, que você vê, são ou nos apresentam de duas maneiras, de matéria e forma. E aí a gente entende essa substância a partir dos quatro elementos que o compõem, que é a forma, formato que ela ganha, a materialidade, o material, a substância que ela vai tomar, né? A eficiente, que é o ser que a produz, e a final, que é a finalidade que ela vai ter, né? E aí, ó, esse aqui eu expliquei semana passada da questão até própria da caneta, expliquei a partir do copo, né? Então, todo o ato, né? O ato, o que é o ato? Aquilo que se apresenta. Então, qual que é o ato que é essa caneta que se apresenta para nós? Ela se apresenta como plástico, né? Qual o ato que ela se apresenta? Ela se apresenta como caneta. Essa caneta, ela tem potência de se tornar o quê? Ela tem potência de se tornar um plástico novamente, depois de derretido, tá? E esse plástico tem potência de se tornar o quê? Se tornar... Era como se fosse esse terceiro ponto aqui, ó. Tudo em movimento. Se tornar um copo depois de derretido, tá? Então, nós entendemos que a origem de todas as coisas, as causas iniciais, né, de todas as substâncias, está aqui na realidade sensível, e não na realidade inteligível, como dizia o próprio filósofo Platão, tá? Peraí, gente, que eu estou colocando minha luz aqui para cima, porque aqui meu quarto fica muito escuro. Então, agora, a gente tem que entender uma coisa isso aqui também nós já estudamos. Nós temos que entender a famosa ética aristotélica. Como é conhecida a ética aristotélica? Quem está com a apostila aí? Tem alguém com a apostila aí? Eu tô. Qual que é o número? Você está com ela aberta? Eu tô não. Tô não. Apostila Qual que é a aberta. pergunta? Nós vamos agora... olha lá.
a teoria das 4 causas, o ilemorfismo, a tripotência, a ética. Olha para você ver, página 12. Na página 12, nós vamos falar da chamada ética das virtudes. Ética das virtudes. Então, é uma teoria ética mais conhecida, mais famosa. Por quê? Por que ela é famosa? Porque ela explica como se forma a virtude para a virtude do homem, né? Então, o Aristóteles ele é bem claro quando diz o seguinte: quando você for praticar uma ação, toda ação que você praticar, né? Aí você tá vendo essa imagenzinha aí? Essa imagenzinha é o exemplo concreto dessa ética das virtudes. Então, você está a caminho para fazer alguma coisa, ou você está perante um problema para resolver, ou alguma coisa para fazer, tá? Então, nós temos que lembrar que a ética é a melhor forma de conduzir uma ação para o caminho do bem. Então, o que é ethos? Ethos significa agir, né? Agir. O que significa moral? Alguém sabe me responder? Ninguém sabe? Quem está aí? Hoje tem pouquinha gente, né? Hoje, lógico, hoje que precisava de ter muita gente. Não tem muita gente. Moral, então, são as ações, as atitudes, as regras que o povo nos impõe, que a sociedade nos impõe. Então, antes de eu fazer ética, eu consulto quem? Eu consulto a moral. Antes de eu praticar a ação, eu pratico, como se eu fizesse uma colinha, uma consulta à moral. A moral é aquilo que nós temos já formalizado, estabelecido na nossa cabeça como certo e errado. Mas quem formalizou isso na nossa cabeça? Religião, as instituições. Então, a ética das virtudes de Aristóteles, ela é uma ética também racional, né? Embora o Aristóteles seja empírico, né? É empírico e racional, porque quando ele fala quando eu estou falando racional, ele fala assim: antes de você praticar uma ação, você tem que fazer o quê? Antes de você praticar uma ação, você pratica ela. Você está vendo uma coisa acontecendo ali, você já vai e faz sem pensar? Ou você para e pensa? Me fala uma atitude sua aí. Depende Depende de quê? Da situação. Então, é essa situação que vai lhe ferrar. Entendeu? Essa situação que às vezes você não para e não pensa e você pratica sem pensar, que vai lhe acarretar problemas, né? Que o Aristóteles vai chamar como vício por falta ou vício por excesso. E aí, ele vai falar para nós o seguinte: lógico, toda ação cometida, né, toda ação praticada, né, para você chegar a ser conceituado como uma pessoa virtuosa ou uma pessoa viciosa, você tem que ter praticado essa ação algumas vezes. E essa prática da ação que acontece todos os dias, pelas experiências que você tem na sua vida, vai lhe acarretando duas coisas. Ou lhe acarreta vício. Deixa eu pegar meus canetão aqui. Aqui está você, tá? Não, aqui está você de azul. Então, todos os dias você vai praticar uma ação, tá? E aí o problema dessa ação está no seguinte: no meio desse caminho você vai encontrar duas possibilidades. Só que essa possibilidade, aqui eu vou colocar a possibilidade vermelho para lembrar que é algo pesado, tá? Vermelho sempre está ligado às paixões, assim, ligado, né? A gente já tem aquela mentalidade que paixão, desejo é algo errado. Então, esse caminho aqui é o caminho do vício. Entendeu? Esse caminho aqui, se você toda vez praticar, vou citar um nomezinho aqui, por exemplo, o João. Se o Joãozinho, todo dia praticar essa ação aqui, ele vai continuar sempre errando.
Mas e se ele praticar essa ação aqui? Vai lhe acarretar o quê? Virtude. Tá? Só que nós temos um grande problema. Qual o problema? Que esse tipo de ação aqui, que é a ação viciosa, ela pode ser classificada como vício por falta e vício por excesso. Então, tá o Joãozinho caminhando. E ali, o Joãozinho está aqui caminhando, e ele vai e encontra-se com uma situação que ele precisa resolver. Aqui está a situação que ele precisa resolver. Tá? No caso, vou citar um exemplo. Aqui está pegando fogo, né? Essa caneta aqui representa um fogo pegando na casa do vizinho, tá? Tá claro isso? Tá aqui o João, aí o João encontra-se perante uma situação. A situação é, tá pegando fogo na casa do vizinho, tá? O que o João deve fazer? Ajudar. O João, mas ajudar de que maneira? Tacando água. Tacando Não, ele água. pode chamar alguém pra apagar o fogo, sei lá, os bombeiros. Chamar o bombeiro. Chamando bombeiro. Ou chamando bombeiro, ou qual outra medida que ele poderia fazer? Aí Se eu tivesse não sei. um extintor de incêndio em casa, ele podia. Não, usar é, um extintor também. de Olha, incêndio. vocês estão falando tudo relacionado a isso aqui, ó. A virtude. Mas eu quero que vocês falam disso aqui, que é uma atitude viciosa. Ele poderia, ou também cometer outra ação, que é ficar parado, olhando o fogo pegar, ou entrar E salvar a pessoa. e salvar, entrar, do nada, ele tá lá vendo fogo, ele vai, entra, sem pensar. O Aristóteles vai falar que esse Mas entrar... calma, se ele ficar só parado olhando, ele não vai estar ajudando. Não, aí ele vai cometer o quê? Virtude ou vício? Não sei. Vício? Vício. Por falta ou por excesso? Por falta de noção? Por falta ou por excesso? Por falta? Vai, Maria Clara. Maria Clara. Eu acho que por vou lá. falta. Então, peraí. É, isso mesmo. Mas por que ele faltou? Ética. Faltou coragem. Coragem, ou ele faltou, ou faltou empatia, talvez. Moralidade. É. Aqui, tá pegando fogo, não tá? Aí o João depara-se com o fogo pegando. Aristóteles fala... Opa, deixa eu tirar o fogo aqui agora. O Aristóteles vira e fala assim, para a gente considerar uma atitude correta, né, o homem primeiro tem que... Olha o caminho aí. Ele tem que parar. Ele para. Tá? Ele para. O parar significa proneses. O que significa proneses? Prudência ou Eu não discernimento. entendi isso, não. Então, ó, você tá vendo o fogo tá pegando, tá? Ah, Pegando fogo. Aí, o João vê o fogo pegando fogo. Ó, desculpa, vê o fogo pegando fogo. Vê a casa pegando fogo, tá? Qual seria a atitude correta do João? Chamar o bombeiro? Primeiro, Se fosse lá, ele era não, burro. peraí. Aqui tá pegando fogo, não tá? Aí o João para e vê a casa pegando fogo. Ou, primeiro, vou citar 3 atitudes, tá? Aqui tá o João, a casa tá pegando fogo. O João primeiro para, e fica parado e a casa tá pegando fogo. Primeira atitude. Para e continua parado e fica eternamente parado, vendo o povo virando bacon. Torresmo, doisinho. Filho assim, vai, mano, filho da puta! Pega fogo mesmo! Foda-se todo mundo! Ai, ai. Ou o João anda, vê a casa pegando fogo, já entra e pai, deixa A acontecer, casa pai, do soco. e morre. Ele é mais burro então, mano, na moral. Ou o João, a casa tá pegando fogo, não tá? Tá. Tá. Essa
Terceira ação. Tá? A casa pegando fogo. O João vai, para. Tem pronese, quer dizer, e tem um ato de discernimento. Eu vou lá entrar na casa, mas a casa está pegando fogo. Tá pegando fogo. Mas eu poderia entrar pela porta lateral? Não, a porta lateral já está tomada. Pela porta? Não. O que eu, João, vou fazer? Vou ligar para o bombeiro. Fica longe. Ou, se não, o que eu vou fazer? Ali em casa tem um extintor de Entrar incêndio. pela janela. Eu vou tentar. Não. Você está vendo que a casa inteira está cometida pelo fogo. Você não vai tentar ser corajoso, porque a sua coragem pode ser excessiva demais e você pode cometer o quê? Você pode cometer um ato que não vai ser moral. Tá entendendo? Peraí. Então, vamos lá. O terceiro ato. Nós somos no terceiro ato. O João tá vendo a casa pegando fogo. Eu sou o João, a casa tá pegando fogo. Eu tô vendo que eu não tenho como eu ir. Não tem como eu ir. O que eu posso fazer? Eu vou continuar igual o primeiro cara lá, vendo a casa aqui pegando fogo. Casa pegando fogo, vou ficar aqui parado olhando. Eu tenho, talvez ele não tenha nem pronese, ele não tem prudência, tá aqui. Ou ele tem, mas ele não quer. Ele tem um ato de prudência, né? Ele percebe que ele poderia salvar, mas ele não quer ajudar. Como a gente chamaria esse caminho? É o caminho lá primeiro, lá em cima lá, é o caminho da falta. Da falta. Ele pode ter prudência, mas ele peca pelo vício da falta. Ele vai pecar, eu vou falar pecar, porque a gente gosta de falar, pecar também é um ato de... É até legal falar dessa maneira. Pecar, porque pecado é algo cometido sempre. E é algo errado. Então você vai sempre pecar pela falta. Hoje você está vendo pegar fogo e você assiste de camarote. Amanhã você olha para o mendigo na rua, né? Um mendigo que está na rua. Ou hoje você olha um mendigo na rua e você sabe que você tem 2 camisas de frio. Você poderia dar uma camisa para ele e ficar com outra. Mas isso não é prudência. Você não tem prudência. Ou está tendo prudência, ou está tendo pronese, mas peca pela falta. Pela falta de quê? Aí eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Tá? Ou você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Não. Já vem aqui, já tira a roupa. Vou tirar essa roupa, vou tirar essa camisa de uniforme, vou entregar tudo para ele, vou ficar pelado. Ou você vai parar e pensar, eu tenho 2 camisas. Eu posso dar a camisa que eu estou usando agora para ele e ficar com a outra de baixo. Qual caminho você está tomando? Da falta ou do excesso? Nenhum dos dois. Você está indo entre o meio deles. Por isso que é uma teoria chamada teoria da mediania. É mediano, tá? Tem outros nomes que fugiu aqui agora. Ou também como a ética das virtudes. Porque mostra para nós como vai formando as virtudes do homem. Essa virtude, ela vai formando todos os dias, tá? Então, vamos voltar para a casa do caso do Joãozinho. O Joãozinho tá vendo a casa pegar fogo, não tá? Tá. Ou então ele chega mediante a ação, a casa tá pegando fogo, ele para e assiste de camarote e não se preocupa de ligar para o bombeiro, de ir lá apagar o fogo. O que ele está sendo? Ele está sendo prudente? Não. Ele está tendo proneses? Não. Qual o caminho que ele está tomando? Ele está buscando o caminho da falta. Agora o João vê a casa pegando fogo, ele já entra desesperadamente na casa com aquele intuito de salvar. Nossa, ele é bacana? Não, a atitude dele é bacana, mas ele está cometendo... Não, ele é retardado. Ele está cometendo um ato vicioso. Por que um ato vicioso? Porque ele vai cometer sempre. Qual é esse ato? Por que ele é vicioso? Por que ele é errado? Porque ele não teve... Prudência.
prudência. Tá entendendo? Ele não teve aquele momento de parar e pensar. Gente, acabou a minha aula. 10 minutos só. Ele não teve aquela inteligência, aquela capacidade de parar e de pensar. Devo ou não devo? Vou correr o risco de perder minha vida ou não vou correr o risco? Ele pode ganhar um troféu de honra ao mérito, ele pode ser caracterizado como um herói, só que isso acontece na nossa vida também. Se a gente ficar praticando o ato sem pensar, nós podemos sofrer consequências com isso. Tá entendendo? Ou o João deveria parar. Tá vendo o circo literalmente pegar fogo? A casa pega fogo. Ele tá vendo que se a entrada tá com chamas e não tem outra entrada, ele não vai colocar a vida dele em risco. E muito menos a vida dos outros. Porque também a vida dos outros conta, tá lá. Não tô falando de uma ética individualista. O cara tem que praticar o bem. Tem gente lá dentro da casa. Então ele não vai também... Porque se ele lá se arriscar, ele vai arriscar o outro também com a vida do outro. Tá entendendo? Vai morrer os dois lá dentro, porque não tem caminho. Então, qual que é a melhor atitude? É parar, pensar. Esse pensar, esse ato de pensar, é prudência, é ser prudente. É ser prudente. Prudente de perceber que eu não posso ir lá, senão vou morrer, ou senão eu vou matar o cara que está lá também lá dentro. Vai morrer os dois queimados. Entendeu? E prudência ou discernimento. Prudência ou discernimento. De saber que se eu entrar lá dentro, eu estou discernindo. E se eu entrar lá dentro, eu vou morrer. Então eu não posso entrar. Então você está entendendo? Qual o caminho que você vai percorrer? Esse caminho da falta ou do excesso? Nem é da falta e nem é do excesso. Você vai pegar um pouquinho de cada, que é o caminho do meio. Tá vendo que tem dois caminhos só? O que o homem ele no desenho faz? Ele não vai nem num e nem no outro. Ele vai no meio. Por quê? Ele vai Não tem um nome para o caminho do meio, não? Hã? Não. Não, o caminho do meio é a virtude. Tá A entendendo? virtude. Você tá entendendo, Rafael? Então, tipo assim, ó, você vai cometer a falta? Você vai lá continuar vendo o povo queimar? Com o celular na mão podendo ajudar? Ou você Não. vai lá Tô ligado. tentar ser um herói, o heróizão, bonzão, bom da boca, e vai morrer queimadinho igual um torresmo, igual porquinha pururuca. Eu não gosto de mesmo. Você vai para o caminho do meio. Não tem um caminho do meio, mas o que seria esse caminho do meio? Olha o que você vai desenho. Tem um caminho do meio ali? Tem o desenho, o roteirozinho do meio? Não tem. Por que ele Não. vai no meio? Porque ele pega um pouquinho da falta, né? E um pouquinho do excesso. Ele não é extremo, tá entendendo? Ele não é extremo. Ele não é extremo da falta, ele não é o extremo do excesso. Ele vai no meio. Por isso que é a teoria da mediania. Ele pega as duas medidas. E aí você vai e pega esse quadro aqui. Não sei se na nossa apostila não tem, mas várias outras apostilas trazem. Trazem o quê? Trazem enorme o quadro. Esse quadro aqui ele é gigantesco. Então, por exemplo, nós temos aqui o caso aqui do cara que está pegando fogo. Quem é considerado o cara que é virtuoso, que possui virtude? É aquele que para, pensa, prudência, né? E essa prudência, ela por isso que nós falamos ligado à experiência, tá? Essa prudência, esse discernimento que você tem mediante os seus atos, ela vai acontecendo não é do dia para a noite, é mediante as ações. Todos os dias praticando uma ação, praticando outra ação, vai lhe aperfeiçoando a prudência. Tá? A prudência é um ato que vai lhe aperfeiçoando ao longo dos dias. Você não nasce com ela pronta. Tá? E aí, muito dos seus atos, das suas atitudes, mostra-lhe quem você é, forma o seu caráter. Tá entendendo? Aristóteles fala, à medida que você vai tomando a atitude, tanto pela falta, tanto pelo excesso, nem pela falta nem pelo excesso, que é o meio, que é a virtude, vai lhe formando seu caráter. Por exemplo, eu vou citar um caso aqui.
na rua de casa. Eu tenho um vizinho aqui que mexe com droga, que bebe e fuma. Já foi preso 2.000 vezes. Já foi para fazer dia de recuperação 5.000 vezes. Aí agora, soltaram ele. Soltaram ele. Tá aí, solto. Aí, chega como se fosse um cordeirinho. Olha lá, parece que ele converteu. Aí, de uma hora para outra, ele começa a beber e a fumar novamente. Esse vício de beber, de fumar, de cometer delitos, vai mudar nele? Vai mudar? Não, não vai mudar. Por quê? Porque ele já está viciado nisso. É o caráter dele. Está no caráter dele, está na pele dele. É porque ele já praticou tanto, já cometeu tanto esse vício, já errou tanto, que tanto faz, tanto fez para ele. Entendeu? Ele não tem mais ele não tem mais pronese, ele não tem prudência mais. Ele não tem discernimento de saber que ele vai ser preso se ele cometer o ato de novo. Para ele, tanto faz, tanto fez. Tá entendendo? Vamos citar um outro caso aqui para a gente finalizar. Então, por exemplo, você encontra com um mendigo na rua agora. Você está andando na rua. Você está 3 situações, vocês vão julgar para mim. Você encontra um mendigo na rua, olha para o mendigo e finge que ele é um nada. O que você está cometendo? Falta, não? Sim, vício por falta. Vamos lá na virtude da generosidade. Por que você está cometendo a falta? Porque você está sendo avarento ou egoísta. Para que eu vou dar minha roupa para ele? Para que eu vou dar dinheiro para ele? Aí você vira para mim e olha para o cara e sente tanta dó, mas que você sente tanta dor que você não pensa que você está numa via pública e que também você não é o rico suficiente para dar tudo. Aí você vai ver, sente dó, aí você tira a sua blusa, você tira a sua roupa, ou melhor, você tira a sua blusa de frio e dá para ele. Mas aí, tá frio, não tá? Tá frio. Você tira a sua blusa e dá tudo para ele. Nossa, que legal, que ato generoso, né? Que ato interessante. Só que, às vezes, você está sendo esbanjador. Você não está cometendo virtude. Por quê? Porque você esquece que você não tem. Ixi, lá, sua conexão com a internet está instável. Que raiva da minha internet. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim, tá. Não, tipo assim, você tira tudo e dá para ele. Dá para ele, bom. mas você não teve promessas de pensar que na hora que você chegar na sua casa, você não tem outra blusa de frio. Você não tem dinheiro para comprar outra. Então você... é bonito o ato? Mas tá certo, tá errado? Tá errado. Tá errado. Tá errado porque você não tem. Você não teve prudência. Agora, o que é o correto? Você vê um cara na rua pedindo dinheiro, ou pedindo uma blusa de frio, ou pedindo, né, com necessidade. Qual que seria o correto? É dar tudo? Ficar pelado até ser preso? E também ficar pelado a ponto... Ou dar tudo no sentido de... vou entregar minha camisa, mas eu não tenho outra. Você está sendo bobo. Você não está sendo correto. Ou você vê o cara, vai passando dificuldade e entrega tudo, e finge que o cara é um nada. Ou o certo é você parar, pensar, olhar para o cara e falar assim, olha, eu tenho outra blusa lá em casa? Eu tenho outra blusa lá em casa? Tenho. Então eu posso te dar essa minha blusa. Toma minha blusa. Ou também, você que não tem blusa em casa, você vira para o cara e simplesmente pensa. Primeiro você pensa, é prudência. Eu não tenho outra blusa. Você vira para o cara e fala assim, infelizmente eu não posso te ajudar, eu não tenho dinheiro. Isso é o correto. Não é exceder e nem faltar. Não é exceder e nem faltar. É entre o excesso e a falta. Que aí chega a virtude. Entendeu?
É você parar e perceber, vai me faltar ou vai me exceder? Vai me exceder ou vai me faltar? É você controlar